O Cristo morre na cruz, é sepultado, ressuscita em vida. Nós temos o início da história da igreja. E nós hoje estamos vivendo essa faixa vermelha aqui. Aqui nós temos o Senhor Jesus trazendo as advertências sobre os tempos do fim. Aqui nós temos João Batista recebendo a revelação do que estaria para acontecer. E aqui nós estamos posicionados hoje. Esse período da igreja ele vai se encerrar. Ele vai terminar nesse momento aqui, quando Jesus chamar a sua igreja, quando acontecer o arrebatamento. O nosso Senhor vem nos céus e nós subiremos para encontrar com Ele. Esse momento vai marcar o início dos acontecimentos do fim. Hoje nós temos sinais acontecendo. Hoje o campo está sendo preparado, mas tudo vai começar a desenrolar a partir do momento em que o Senhor Jesus chamar a sua igreja para encontrar com Ele nos céus. Você está preparado para esse momento aqui? Você está preparado? Se Jesus fizesse esse chamado agora, se Ele viesse nas alturas agora, será que todos nesse salão iriam subir? Ou será que alguém ia ficar aqui para vivenciar essa história? Aí talvez você me ouve e fala assim: não sei. Se a sua resposta em relação à sua vida agora foi um não sei, eu quero que você pense seriamente sobre isso. Porque aqueles que estão preparados, sabem que estão preparados. Aqueles que já estão salvos, sabem que estão salvos. Porque a Bíblia nos diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso e nos dá essa certeza que nós já estamos prontos para subir. Então, se você não tem certeza, pense bem e hoje tome uma decisão na sua vida para se preparar, porque quando o Senhor Jesus levar a sua igreja, começa uma outra etapa. Vão ter início 7 anos de uma tribulação, período de grande sofrimento, e aqui a narrativa do Apocalipse começa de uma forma mais efetiva aqui, nessa que está representada por essa tarja preta aqui. Aqui vamos iniciar a tribulação. Essa tribulação serão 7 anos, divididas em 2 períodos de 3 anos e meio. Os 3 anos e meio primeiros, preparação do campo, início da tribulação. Os últimos 3 anos e meio, é o que nós estamos estudando aqui. A revelação do dragão, do anticristo, do falso profeta, e aí preparando para então encerrar esses 7 anos, quando o Senhor Jesus virá novamente, a segunda vinda, em poder e glória, e nós que já estivemos com Ele nos céus, voltaremos para, enfim, acontecer o milênio, o reinado de Jesus e o decorrer de toda a história. O nosso estudo, Apocalipse capítulo 13, onde é que ele está nesse gráfico? Ele está aqui, ó. Consegue ver aqui o LED? Ele está nesse período aqui, finalzinho dos 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio, quando acontecerá a revelação desses 3 personagens, que na verdade é uma trindade maligna. Você sabe que o diabo, ele imita Deus. O diabo, o plano dele é ser Deus. Ele quer ser Deus, ele quer adoração, ele quer isso, e ele faz o que for preciso para que os homens o adorem. E então, nessa imitação de Deus, o diabo traz no Apocalipse 13 3 personagens, formando aqui essa trindade maligna. Nós já estudamos quando vimos o capítulo 12, falando do dragão. O dragão é o próprio Satanás, que vai estar se revelando naquela ocasião aqui. Então, nessa trindade do mal, nós temos a presença do dragão. Nós já estudamos no capítulo 12. Esse ano nós estamos estudando a besta que surge do mar. Aqui nós estamos falando e estudamos já do domínio do império que vai se levantar para dominar todo mundo naquela época, representado por esse animal, essa fera. Sabemos que são figuras, nós já falamos isso aqui, são figuras com símbolos, cada cabeça dessa representando um reinado, e traçamos um paralelo com Daniel, com as profecias de Daniel. Mas aqui se levanta, nessa época, um grande imperador. Pelas pesquisas, pelos estudos, possivelmente o Império Romano ressurja para dominar todo mundo. Nessa época, com o seu poder imperial, o governo mundial surge aqui. A partir do versículo 11, que estudamos ontem,
fala da besta que vai surgir da terra. Essa besta que surge da terra, e estudamos aqui, ela não tem essa aparência monstruosa. Ela tem uma aparência mais dócil. Fala de um cordeiro. Aparência como de um cordeiro com 2 chifres, mas quando abre sua boca é como voz de um dragão. Essa besta aqui, que na verdade essa besta será o falso profeta, o papel dela é movimentar toda a humanidade para adorar o anticristo. Então essa besta do mar, o anticristo, que quer tomar o lugar de Cristo, e essa besta que emerge da terra, ela é o falso profeta que vem para motivar, para trabalhar a humanidade, para adorar então o anticristo, formando assim a trindade do mal, a trindade maligna. Nós temos Satanás, o dragão, nós temos o anticristo, a besta que vem do mar, e o falso profeta, a besta que vem da terra, relatada assim. Nosso estudo de ontem nós terminamos falando que esses 3 personagens vão estar trabalhando em busca de uma adoração. Eles vão estar trabalhando em busca que toda a humanidade se prostre diante deles para adorá-los. A intenção de Satanás é ocupar o lugar de Cristo. Afinal, o anticristo, ele quer ser o Cristo, e nesse período ele quer adoração. E o povo que estiver vivendo nessa época, eles vão ser coagidos, obrigados, forçados a adorá-lo. E o papel principal aqui dessa besta que veio da terra, que é o falso profeta, é motivar através de sinais, através de movimentos, imitando coisas que o próprio Cristo faz, para levar as pessoas a acreditarem que Ele é o Cristo. E aí nós paramos aqui ontem, lembrando como que as pessoas vão adorar Satanás. Como que as pessoas têm tendência a acreditar mais em Satanás, mais na mentira, do que no próprio Deus. E nós paramos aqui, lembrando que a humanidade hoje ela tem essa tendência. Hoje é tão mais fácil a pessoa acreditar na mentira do que na verdade. Hoje você prega o Evangelho, você fala de Cristo, as pessoas têm muita dificuldade em acreditar. Mas na mentira de Satanás, no domínio dele, a humanidade tem uma facilidade de acreditar e ser levado, enveredado por isso. Então, vamos seguir o texto, a nossa leitura hoje a partir do versículo 14. Para quem já está seguindo a série de estudos, talvez terá uma maior facilidade para acompanhar a sequência dos estudos, mas com essa introdução deu para você pegar um pouco a que pé nós estamos nessa descrição aqui. Volto a dizer, eu fico muito em paz ao estudar isso aqui, eu gostaria que você também ficasse. Porque se você já tem Cristo como seu Salvador, nem precisa ter medo de nada que vamos ler aqui, você não vai participar disso. Mas se você porventura ainda não está preparado, se você porventura ainda não tem Cristo como seu Salvador, tome cuidado, repense nisso, porque todos aqueles que ficarem após o arrebatamento vão enfrentar essas consequências durante esses próximos 7 anos. E eu volto a falar o que disse ontem. Nós não estamos falando de coisas que poderão acontecer daqui 200, 500 anos. Estamos falando de coisas que você vai falar assim, certamente já morri nessa época. Se Jesus voltar hoje, esses fatos que nós estamos narrando aqui, eles vão acontecer daqui 3 anos e meio. Se Jesus voltar hoje, esses fatos que nós estamos narrando aqui, dessas bestas, do anticristo, do falso profeta, isso vai acontecer daqui 3 anos e meio, se Cristo volta hoje. Então, nós não estamos falando de coisa muito distante. É por isso que a Bíblia nos exorta, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Vamos lá, versículo 14. Nós vamos ler o 13 para a gente pegar no 14 aqui. Também opera, falando dessa besta, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais, que ele foi permitido que fizessem em presença da besta. Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Lembra bem, o papel aqui é enganar o povo, é fazer o povo pensar que ele é Deus. É fazer o povo pensar que essa besta é Cristo. E então ele vai começar a operar maravilhas. O versículo 13 diz que ele faz cair fogo do céu. Cair fogo do céu era a forma que o Senhor se manifestava lá no Velho Testamento para mostrar para os judeus que Ele era Deus. Esse fato se decorre no meio do povo de Israel, e então acontece essa manifestação, a besta faz que caísse fogo do céu.
E o povo olhar e falar assim: é Deus mesmo. Deus fez isso lá no Velho Testamento, então é Ele, para seduzir e enganar as pessoas. E o versículo 14 traz essa descrição. É da natureza do homem colocar muita confiança no trabalho milagroso e em fenômenos sobrenaturais. Você sabe que isso é verdade se você olhar hoje o mundo que nós estamos vivendo. O homem, ele tem uma tendência, ele tem uma força natural de confiar, de acreditar em milagreiros, em pessoas que estão realizando milagres. E a besta sabe disso, conhece muito bem o homem. Ele vai vir por onde? Ele vai começar a fazer milagres. Ele vai começar a fazer grandes sinais para seduzir. O próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele usou milagres. Ele realizou milagres. Para quê? Para chamar a atenção para a verdade, não é, que Ele pregava, para as grandes verdades da palavra de Deus. Mas o milagre, que eu anotei aqui, o milagre não é a coisa importante. O importante é a mensagem do milagre. Essa que é o mais importante. Jesus realizou o milagre? Sim. Mas Ele não realizava o milagre com o milagre sendo a coisa mais importante. O mais importante era a mensagem que era pregada. Tanto é que o próprio Senhor Jesus chama a atenção do povo quando o povo começa a segui-lo só por causa dos milagres. E Jesus fala: eu não estou aqui interessado só em ficar fazendo milagres. Eu quero que vocês creiam naquele que me enviou. Porque o milagre é uma forma de mostrar que que Deus o enviou. Mas não é a essência, não é o mais importante. Milhões de pessoas têm sido enganados por acontecimentos sobrenaturais que não relatam a verdade e muitas vezes estabelecem mentiras. Lembre bem, nós estamos falando de Satanás, o diabo. O diabo, ele tem um grande poder. O diabo tem poder de realizar milagres. O diabo tem poder de realizar sinais. Ele tem esse poder, diz a Bíblia. Ele carrega esse poder. E sabe, nesses dias o diabo aqui, que nós estamos lendo, ele realiza grandes sinais, grandes milagres para enganar o povo. E a história não é diferente nos dias de hoje. Você vai fazer alguma pesquisa, você vai ver centenas, milhares de pessoas estão sendo enganados por acontecimentos aparentemente sobrenaturais, que as pessoas olham e falam: ah, mas é de Deus porque aconteceu um milagre. Ah, mas é de Deus porque acontece isso. Lembre-se bem, nem tudo, e o próprio Senhor Jesus disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Muitos naquele dia vão chegar e vão falar: Senhor, mas nós fizemos milagres, nós fizemos sinais. E o Senhor vai dizer para eles: eu não te conheço. Então muitos hoje estão sendo enganados. Você sabe como é real hoje o movimento de curandeiros religiosos, movimentando centenas, milhares de pessoas em busca do quê? Em busca de cura, em busca de milagres. E as pessoas correndo atrás disso, lotando estádios, lotando grandes espaços, multidões. Pessoas viajam grandes distâncias atrás de milagres, manifestações, e carregando o nome de Deus, como se fosse tudo que Deus realizasse. Cuidado! A Bíblia diz que essas manifestações iriam enganar muitos, e sabemos que tem enganado muitos. Nem todo milagre, nem todo movimento sobrenatural é de Deus. Satanás realiza grandes sinais para enganar, para seduzir. Faz hoje e fará muito mais naqueles dias. Então o povo de Deus precisa ter discernimento. Nós precisamos ter discernimento. Eu estava pensando: deixa qualquer homem herético, possuído pelo demônio, lidar com algo que parece um milagre. Sabe o que vai acontecer com ele? Imediatamente ele vai ter milhares de seguidores. Um homem qualquer possuído pelo demônio, ele começa a realizar milagres, coisas sobrenaturais. Daqui a pouco vai ter pessoas seguindo ele, crendo que ele é o Deus, crendo que Deus está encarnado nele, porque ele está realizando milagres. Quando eu vejo, irmãos, quando eu leio jornais, televisão, internet, e eu vejo grandes movimentos de milagres, de curas, de manifestações, em torno de uma pessoa que diz ter mais poder do que outros, em torno de uma pessoa que diz ter mais capacidade, ter mais unção, eu fico muito preocupado, porque ao ler o Apocalipse, eu creio
Satanás tem já movimentado nessa área para enganar centenas, milhares de pessoas, preparando o campo, preparando a mente das pessoas, para que quando acontecer a manifestação desta besta, deste anticristo, as pessoas possam dizer: sim, é Jesus, porque já realizava. Sim, é Jesus, porque o fulano fazia. Sim, é Jesus, porque já havia acontecer isso. Satanás está preparando o terreno, está preparando o campo, e nós precisamos ter cuidado para não estarmos sendo seduzidos, enganados, levados por esses sinais, que nós vemos acontecendo assim. Jesus faz milagres nos dias de hoje? Sim. Ele usa homens? Sim. Faz maravilhas, nós cremos nisso. Mas para que isso aconteça, nós precisamos testar esses milagres por meio das Escrituras, para ver se eles estão de acordo com a palavra de Deus, para ver se eles estão de acordo com o que a Bíblia diz. O milagre por si só não é o fim, o milagre é o início. O milagre é para apontar Cristo, o milagre é para falar da grandeza de Deus, é para falar da salvação, é para falar e glorificar somente o nome de Deus. Precisa ser testado. Não é qualquer movimento ou qualquer sinal que possa ser engolido ou aceitado como sendo de Deus. Satanás tem poder de realizar milagres agora mesmo, e ele faz isso a partir daqueles que são ignorantes sobre a palavra de Deus. Então não é porque usa a Bíblia, não é porque fala o nome de Deus, não é porque fala o nome de Jesus que isso é de Deus. Satanás vai fazer esse quadro nesse período aqui. Vai estar falando de Deus, vai estar falando que é o próprio Cristo, fazendo sinais, fazendo milagres e enganando a muitos. E a Bíblia diz, se possível, até os eleitos. Quando diz isso, fala que muitos que até conhecem a palavra, muitos que até conhecem a Bíblia, vão sendo enganados, sendo seduzidos, por falta do discernimento espiritual em relação a esse fato. Então essa besta chega fazendo grandes sinais, ela chega fazendo milagres, para que o povo olhe e fale: é Jesus, porque olha a maravilha que fez, olha o milagre que realizou. A parte final do versículo que nós lemos diz assim: dizendo aos que habitam na terra, olha só o que ele fala agora, faz os milagres, faz os sinais, e ele pega e agora joga e diz assim: dizendo aos que habitam na terra, que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e que vivia. Falso profeta, junto com o anticristo, eles fazem um sinal, essa besta é atingida, ela morre, depois volta à vida, e então o falso profeta fala: gente, esse homem é o Cristo, façam uma imagem dele para vocês. Esse homem é o próprio Cristo, vocês têm que ter uma imagem dele em casa. Olha a orientação que é passada para o povo nessa ocasião. Isso pode parecer a princípio um pouco irreal, supondo que seria possível colocar qualquer um para adorar a imagem de um homem que se diz ser Deus. A Bíblia, assim como a história secular, nos diz que a adoração de imagens tem sempre sido parte da vida do homem. Gente, a gente lê isso aqui e aí a pessoa fala: não, isso aqui ninguém vai fazer. Isso aqui, mesmo que a pessoa não for crente, ela não vai adorar uma imagem, ela sabe que isso é proibido. Pensa comigo, não vai ser tão difícil assim não. O homem sempre tem a tendência de adorar uma imagem. O homem sempre tem a tendência de querer ter alguém para adorar, para admirar. Hoje, infelizmente, muitos desses curandeiros são adorados. Muitos desses curandeiros são adorados, venerados. Esses curandeiros atuais. Menino, você pode falar do pai da pessoa, da mãe da pessoa, mas não fala do fulano, não. Se falar dele, é ungido do Senhor. Sabe, não fala dele não, porque isso é um homem de Deus. Já tem em si essa ideia de venerar homens. Os homens, seja qualquer um homem, seja um pastor, seja um religioso qualquer, seja qualquer homem, ele pode ser instrumento de Deus, mas ele não passa de um homem, pecador. Não é digno de nenhuma adoração, de nada. Só Deus é digno dessa veneração. Mas as pessoas já têm
esse amor, essa paixão, e se possível, carregam foto dessa pessoa. Tem essa pessoa como uma pessoa que ocupa um lugar tão importante. Você acha que vai ser difícil botar a humanidade para fazer uma estátua desse anticristo nesses dias? De jeito nenhum. O cara fazendo maravilhas aí, trazendo gente morta à vida, fazendo sinais. Ah, mas todo mundo vai querer uma imagem desse cara dentro de casa. É essa a ordem. É essa a ordem que o falso profeta dá, para as pessoas acreditarem nisso. Adoração à imagem sempre fez parte da humanidade. Adoração a grandes líderes. Eu estava pesquisando, nós estamos falando a possibilidade dessa besta que surge do mar do anticristo ser o imperador romano, ser o império romano que ressurge, devido aos contextos, a história aqui do relato do Apocalipse. A própria Roma, os imperadores eram adorados. Os imperadores eram tiranos, eram maus, matavam as pessoas, perseguiam, mas o povo adorava eles. Eu separei algumas imagens que você encontra, ainda existem hoje, lá em Roma, imagem dos grandes imperadores que o povo venera. Hoje, o povo tem essa tendência de adorar, de venerar alguns políticos. Lá no Japão, por exemplo, o imperador romano, o imperador japonês, ele é adorado como um deus. Lá na Inglaterra, a rainha da Inglaterra, ela é extremamente respeitada, venerada. Eles não mostram nem o rosto dela em filmes, nem nada. No nosso país mesmo, o povo tem a mania de adorar, de idolatrar político. O cara não importa o que faz, se rouba, se mata, se faz o que for, mas ama aquela pessoa de paixão. Você acha que vai ser difícil adorar esse imperador nessa época? Não vai ser. É a tendência natural do homem. Sabe, o ser humano tem essa tendência. O povo de Israel no passado, Deus fazendo tantas coisas para eles, o que eles fazem? Eles vão construir um bezerro para adorar. Foi o que a palavra de Deus nos diz. Mesmo os filhos de Israel adoravam ídolos, apesar do fato de Deus claramente falou: não façam isso, não façam, é maldição fazer esses ídolos, adorar a eles. O povo adorava. Eles foram tão inclinados e determinados à adoração dos ídolos, que fizeram isso, apesar de doença, morte, fome, opressão do inimigo, pragas e tantas coisas mais, eles assim o fizeram. Se a gente olha a história da humanidade, esse homem aqui retratado, você deve, que a maioria deve conhecer, Adolf Hitler, uma encarnação de Satanás, encarnação do diabo praticamente, um homem mau, dizimou milhares de judeus, carregava uma maldade no seu coração, em tudo que fazia. Ele era adorado como Deus. O povo alemão venerava esse homem, mesmo com tanta atrocidade e tanta maldade. Eu estava dando uma olhada hoje nos nossos dias. Hoje estamos falando do Império Romano, possivelmente surge. Se a gente olhar hoje em dia em Roma, na Itália, existe um homem que eles adoram, que eles aclamam ele é adorado por milhões de pessoas, aclamado como o infalível, detentor e único possuidor da chave do céu e do inferno. Ele é aclamado, esse homem existe hoje lá em Roma, eu creio que todos já estão sabendo aí quem é. Ele é aclamado como o vigário de Cristo, como regente, o vice-regente de Deus, tem poder de mudar o que quer. Esses dias eu estava lendo na internet que ele está no plano de mudar o Pai Nosso, que ele está achando que precisa mudar algumas coisas no Pai Nosso. Ele se acha a voz de Deus na terra, que tem esse poder, existe hoje. As pessoas o tratam dessa forma, como uma pessoa sagrada. A palavra dele ninguém pode questionar, como se fosse um homem acima da média. Ele recebe a adoração dos homens. As pessoas fazem tudo para beijar na sua mão, beijar no seu dedo, no seu anel. Ele é aclamado. Isso não aconteceu apenas nos séculos passados, ou com gerações futuras. Isso acontece hoje em dia, neste domingo mesmo, se você for pesquisar, aconteceu lá novamente, filas, multidões para ver esse homem, para se prostrar diante dele, para reconhecê-lo como a voz de Cristo, o vigário de Cristo, o regente de Deus aqui na terra. E aí a gente olha toda adoração para esse homem, que existe hoje, que está lá. Eu estava pensando isso, ele recebe toda essa adoração, e ele nunca mostrou um milagre, como esse tipo que a segunda besta vai fazer. Ele nunca realizou, você pode pesquisar, não tem nenhum milagre que ele realizou assim. Pode olhar, não tem nenhuma grande revelação, um grande milagre. Ele nunca fez descer fogo do céu. Ele nunca fez pessoas
grandes milagres, grandes sinais? Não tem. E mesmo assim ele é adorado. Mesmo assim as multidões estão lá se prostrando diante dele, o nome dele. Mesmo assim centenas de casas aqui em Jacaraú, tem lá a fotinha dele na parede. Nunca fez um grande sinal, mas as pessoas veneram ele. Então imagina só o que vai acontecer aqui. Imagina só o que vai acontecer nessa ocasião, com esse anticristo, com esse homem que fez grandes sinais. O falso profeta vai estar ali para apontar e falar: esse é o Cristo, pode adorar, e esse é o verdadeiro Cristo. Mas olha o que acontece no versículo 15. É um quadro muito sério. É um quadro muito sério. Olha o que diz o versículo 15. E nós já estamos chegando na fase que mais se fala no Apocalipse, que é um sinal que vai ser colocado nas pessoas. Olha o versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e que fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Sabe o que vai acontecer com aquela imagem que foi mandada todo mundo ter uma em casa? O próprio anticristo vai fazer um milagre, que aquela imagem que foi construída, ela vai começar a falar. A imagem vai ganhar vida. Imagina só o que é que Satanás vai estar promovendo. As imagens que as pessoas terão em casa naquela época, a besta que sai da terra, que é o falso profeta, é enviado pelo próprio Satanás para enganar o mundo em relação a esses assuntos espirituais. O falso profeta, o papel dele é enganar o povo, é levar o povo a adorar o anticristo. E sabe, ele faz sinais. Satanás dá a ele poderes sobrenaturais para fazer descer fogo do céu, e que em tempos passados foi um milagre usado para distinguir o verdadeiro Deus dos deuses falsos. Falamos isso aqui ontem ou foi anteontem, quando Elias fez cair fogo do céu, e os profetas de Baal não fizeram, enganou a muitos, e então o povo acreditou que o Deus verdadeiro é aquele que fez cair fogo do céu e queimou todo o sacrifício que estava no altar. Satanás faz a mesma coisa aqui para enganar, não é? E esse homem leva o povo a crer que a coisa certa é fazer uma imagem da primeira besta. Irmãos, nós estamos falando do falso profeta, daquela ovelhinha com chifrezinho, que tem uma aparência dócil, mas a voz dela é como um dragão. O papel dela é fazer com que as pessoas façam uma imagem dele. Façam uma imagem dele na sua casa. Olha, ele é o Cristo, tem a imagem dele lá. E então as pessoas são levadas a acreditar nisso, são levadas a crer nisso. E sabe, agora, uma coisa é feita que nunca foi feita antes. Aquela imagem que o povo fez para ter em casa, ela se torna viva. Imagina o reboliço que isso não vai causar no mundo. Imagina o que não vai acontecer. De repente aquela imagenzinha que a pessoa fez em casa, ela começa a falar, ela começa a ter vida. É isso que vai acontecer. Todos os deuses e imagens feitos antes pelas mãos dos homens sempre foram pedaços sem vida, de madeira, de pedra, metal, de gesso, ou que seja o que for, e permanece ali sem vida. Toda a humanidade, todo sempre foi assim. Agora, nesse momento, essa imagem, ela se torna viva. A segunda besta tem o poder de dar vida a esse frio pedaço de metal, de madeira, de gesso, de barro. Isso não é um truque, não é uma fraude, isso acontece de forma infalível. E eu fui pesquisar, irmãos, eu fui pesquisar todas as versões da Bíblia que eu consegui encontrar em vários idiomas e traduções em português, para ver se era literal essa vida. Todos dizem, todas as traduções da Bíblia dizem que essa imagem recebeu fôlego, ela ganhou vida, ou seja, essa imagem reviveu. Ela viveu numa ação, num movimento maligno, ela ganha vida. Não somente a imagem se torna viva, mas ela também fala. E eu fiquei pensando nisso. Imagina as imagens na casa de cada um falando. Isso não foi feito pelo uso de microfones, sistemas de som, mas a imagem está viva e fala. Aí nós começamos a pensar, esse fato realmente
é um grande milagre, é um prodígio. Certamente, o tipo de camarada, hoje em dia, que é levado pela tolice que a gente vê de tantos movimentos, de tanta coisa religiosa, porque hoje, qualquer pessoa que fala qualquer coisa em nome de Deus, sabe o que acontece? As multidões estão acreditando. Menino é de Deus, olha o que aconteceu, olha esse movimento, olha isso, olha aquilo. Naqueles dias, essas pessoas que não leem Bíblia, essas pessoas que são levadas por um movimento religioso qualquer, elas vão todas acreditar nisso. Elas vão todas acreditar que isso é de Deus, que isso é um sinal. E aquele doce cordeiro do falso profeta, que diz a Bíblia que ele tinha aparência de cordeiro, 2 chifrinhos, mas a sua voz era como a de um dragão, ele simplesmente chega para o anticristo, para o imperador. Falamos ontem que o poder dele não é controlar militarmente, mas espiritualmente, mas influenciar o governo. É aquela mistura governo-igreja. Sabe o que ele faz? Manda matar todo mundo que não fez a imagem ou que não está se prostrando contra ela. Ele mandou matar, simplesmente assim. Não fez a imagem, não está adorando a imagem, manda matar. É isso que esse falso profeta, ele leva o povo a enganar. E muitos serão enganados naqueles dias. Eu fico olhando e imaginando quantos cientistas, pessoas que hoje rejeitam a Cristo, que não acreditam em Cristo, que são céticos em relação a Cristo, olhando o negócio desse aqui, eu acredito que todos eles vão acreditar e vão falar: não, isso é de Deus, não tem explicação, isso não é sobrenatural, não há outro. Ele vai ser capaz de convencer a muitos de que ele verdadeiramente é o Cristo. Eles hoje não se curvaram perante o Deus dos céus e da terra, não creram em Jesus Cristo, mas eles querem ser levados à morte. Nossa, bananei esse slide com o outro. Aqueles que não se curvaram diante da imagem da besta, eles vão ser levados à morte. Aqueles que se consideram sábios, inteligentes, espertos, que hoje olham para você que lê a Bíblia, que acredita na Bíblia e fala que você é um tolo, que a Bíblia foi escrita por homens, que isso aí não, esses vão ser levados a acreditar no anticristo. Esses vão ser levados a acreditar naquele anticristo. E eu olho esse texto e fico pensando, enquanto o verdadeiro Deus proíbe as pessoas de adorá-lo por meio de imagens, a Bíblia é muito clara ao dizer isso, que não precisa de imagens para adorar a Deus, não precisa, Deus proíbe isso. Aquele governante, o anticristo, e por ser anticristo ele tem que ir contra tudo que Cristo prega, ele orienta, não se importa, ele encoraja as pessoas a construir uma imagem sua para adorar. Não haverá problemas em matar aqueles que recusarem a adorar aquela imagem, porque eles irão ser esmagadoramente excedidos em número. A grande maioria vai estar se prostrando diante daquela imagem da besta. E eu lembro aqui do quadro daqueles amigos de Daniel, não se prostraram diante da imagem de Nabucodonosor. Lembra? Foi construída aquela grande imagem, todos foram ordenados a se prostrar diante daquela imagem, e 3 ficaram de pé. Foram ameaçados de morte, e eles continuaram de pé. E eles foram lançados na fornalha, e eles não temeram, e o Senhor os salvou, os livrou daquela fornalha de fogo ardente. Nós cremos que vale a pena você manter-se firme, fiel à palavra do Senhor, ao propósito do Senhor, em meio a quaisquer perseguições. Vamos para o versículo 16. Olha o que diz o versículo 16. E fez que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam postos um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Isso aqui é o que a pessoa que menos sabe do Apocalipse, pessoa que menos estuda a Bíblia, pessoa pode não ter nada de entendimento de escatologia,
Mas quando vê um negócio, isso é o sinal da besta, não é? Isso aí é o sinal do anticristo. Vê qualquer coisa e começa a falar. Porque isso aqui se popularizou e entrou no senso comum. E tudo hoje, pessoas ficam vendo sinal da besta em tudo. Tudo que fala, isso aí é o sinal da besta, não é? E eu já acompanhei muitos sinais da besta surgindo aí. E eu creio que muitos aqui já acompanharam. Quando surgiu o código de barra, menino, não leva esse código de barra para sua casa, não, isso é o sinal da besta, não é? Ó, tem 3 barrinhas aí nesse código de barra, isso aí é o sinal da besta. Quando surgiu o cartão de crédito, menino, não usa isso não, porque isso aí é o sinal da besta. Agora surgiram, esses dias eu me falar, os documentos todos vão virar um cartão só. Vai isso não, que isso é a besta. Depois agora o chip que você coloca na pele, tudo é o sinal da besta. As pessoas estão acreditando que vai ser um sinal. Nós vamos estudar isso aqui. Eu estava lendo isso aqui, pesquisei. Eu tenho falado, irmãos, meu propósito aqui quando a gente está estudando o Apocalipse não é esclarecer e dar uma palavra final aqui não. Isso aqui é resultado das nossas pesquisas, do que eu tenho estudado, do que o Senhor tem mostrado. Mas se você tem um entendimento diferente disso aqui, amém, que o Senhor lhe esclareça. Mas eu vou falar o que tenho entendido estudando o Apocalipse já há 6 anos, debruçado nisso aqui. E fez que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Este grande império mundial, ele vai estar governando todo mundo, ele vai estar dirigindo todo mundo, ele vai estar regendo tudo. Se nós hoje em dia pensamos que o governo que nós vivemos tem uma mão firme sobre nós, e você olha e hoje parece que o governo ele quer te dominar através de seus impostos, através de seu CPF, ele fica te perseguindo. Se hoje a gente acha isso, nós pensamos assim, nós ainda não vimos nada quando comparamos com o que está por vir naquela época. Eu louvo a Deus porque nós não vamos estar aqui nesses dias. Eu digo nós, se você já está também preparado para subir com Cristo. Nessa ocasião, todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. A autoridade da besta na terra, ela é abrangente para todos. Não é só rico ou pobre, mas é para todos. A besta vai estar governando todos. A autoridade é abrangente sobre toda a terra e ela exerce poder em todas as classes, dos mais poderosos cidadãos até os mais pobres e escravos. O que fez? Fez com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Ouvimos hoje em dia, como eu já disse, muitas especulações, debates acirrados sobre a marca da besta. Pessoas falam de códigos de barra, de tatuagens, de implantação de microchips e tantas coisas mais, dizendo que essas coisas são a marca da besta. Mas, irmãos, essas interpretações sensacionalistas, elas fogem do sentido real do Apocalipse. Sabe, eu volto a dizer, se você tem um entendimento diferente disso aqui, amém, Deus esclareça você. Mas olhando isso aqui, nós percebemos que falar de chip, falar de código de barras, falar de tatuagens, falar de tantas coisas, são apenas sensacionalismo, não é o que retrata de fato aqui nessas explicações, no que João realmente falava no Apocalipse. As visões de João empregam uma linguagem, o quê? Simbólica. Nós estamos falando de um Apocalipse simbólico, são símbolos. No Apocalipse nós vamos falar de Jesus. A descrição de Jesus aqui não é literal, apresenta Jesus como um leão, como um cordeiro, com uma espada de 2 gumes saindo da sua boca. Você já imaginou essa cena, se isso fosse literal? Imagina Jesus descendo como um cordeiro com uma espada saindo dentro da boca. Não havia gafanhotos de dentes de leões. Imagina, gafanhotos com dentes de leões, caudas de escorpiões, nem cavalo com cabeça de leões ou caudas de serpentes. Enfim, nós estamos falando de um livro que é um livro simbólico, são símbolos. Então nós entendemos que a marca que fala aqui no Apocalipse fala, e nós já estudamos aqui também, e você depois pode conferir. Acho que seria bom a gente ler, né? Vamos ler esses 3 textos aqui, vai aí com sua Bíblia. Apocalipse 7 e 3. Corre aí comigo. Você já está em Apocalipse, é rapidinho. Apocalipse 7 e 3. Olha o que diz aqui.
Lembra bem, a gente é muito focado na marca da besta e esquece que tem outra marca. Apocalipse 7,3. Dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos a fronte dos servos do nosso Deus. Olha aqui, o povo de Deus também vai ter um selo, uma marca na testa. Capítulo 9, versículo 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem árvore alguma, então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Capítulo 14, versículo 1. Já depois da marca da besta, agora aqui contando. Olhai, e eis o cordeiro em pé sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Se a gente for entender a marca da besta do cristão no sentido do não cristão, do não que serve a Deus no sentido literal, quem for servir a Deus naquela época também vai receber uma tatuagem na testa escrita Deus, Jesus. Então, nós estamos falando de marcas não literais. A marca selando os fiéis era uma maneira simbólica de dizer que eles pertenciam ao Senhor. Da mesma maneira, a marca da besta é uma forma simbólica de dizer que os ímpios foram identificados como servos do seu Senhor e da besta romana, daquele grande imperador. Então nós estamos falando de símbolos que estão representando a quem você serve. É a forma com que o Senhor diz lá no Velho Testamento que conhece os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Dessa mesma forma, haverá essa distinção entre aqueles que estão adorando a besta e aqueles que estão servindo ao Senhor Deus em meio a toda esta perseguição. Então nós estamos falando em uma distinção, não literal, mas de um conhecimento a quem você está servindo ou quem você está adorando. Que o Senhor nosso Deus possa hoje, agora, olhar aqui na terra e não necessariamente precisar ver em você uma marca física, mas que Ele olhe para você hoje à noite e veja em você uma marca, não uma marca física, mas a marca do sangue de Cristo Jesus, que já passou por sua vida, perdoou os seus pecados e te fez uma nova criatura. Deus conhece os seus, Deus sabe quem são os seus, Satanás sabe quem são os dele também. A Bíblia diz que hoje no mundo crescem juntos, vivem juntos, mas Deus conhece. Ele sabe quem são os seus, e aqueles que são os seus ouvem a sua voz e o seguem. Aqueles que são do diabo, do inimigo, como a Bíblia diz, filhos da ira, ouvem a voz dele e seguem a ele. Uma noite como essa, nós temos centenas, milhares de pessoas que estão seguindo a voz de Satanás. Nós temos pessoas que estão aqui dentro, que agora há pouco estavam adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, e seguem ao Senhor. E que você nessa noite possa ter essa certeza no seu coração a quem você está seguindo. Que hoje à noite a marca do sangue de Cristo Jesus possa ser identificada na sua vida. Deus permitindo, amanhã a gente vai seguir um pouco mais falando dessa marca. Amanhã a gente vai falar sobre o 666, que também gera muita inquietação. As pessoas falam tanto desse 666, tem medo de ver escrito em alguma coisa, e a gente vai estudar isso amanhã, o Senhor assim permitindo. Mas por hoje, leva com você que essa marca da besta não vai ser necessariamente um chip, um carimbo, uma marca qualquer, mas vai ser algo literal, conhecimento. O Senhor Deus olha e sabe quem é dele, a besta olha e sabe quem é dela. Que você possa hoje à noite já ser conhecido como filho de Deus, está preparado para subir quando o Senhor te chamar para encontrar com Ele nas alturas. Vamos ficar de pé? Quero convidar você hoje a pensar na sua vida, como é que você está reagindo, como é que está a sua situação diante de Deus. Nós falamos de fatos futuros, coisas que estão para acontecer. Se esse arrebatamento da igreja